Olá, muito boa noite, muito bem-vindos a mais um programa Estar Bem. Sempre aqui, aos domingos, às 8h30 da noite, na tela do Pool Streaming. Nós temos o patrocínio de Sicredi. Sicredi é ter com quem contar. E da clínica Dr. Gilberto Nunes, cardiologia intervencionista. Nós temos o apoio de Shopping Total presente a todo momento há mais de 20 anos. A Home 7200, sofisticação, originalidade, tem tudo lá para a sua casa. E Ambientalizem. Tem ambientes inesquecíveis, tudo para o seu evento. Vocês podem nos assistir ao vivo pelo nosso canal do YouTube, pelo canal 160 da Soul TV, pelo canal 15 RBTV para a Serra Gaúcha e, claro, nos nossos aplicativos que estão disponíveis para o sistema Android e para o sistema iOS, também nas TVs LG, Samsung e no sistema Roku. Bom, hoje eu vou receber a arquiteta Samantha Diefenbach. Eu cuidei para falar esse sobrenome maravilhoso, assim como ela, para falar sobre a relação de arquitetura e bem-estar. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Vanessa. Eu acho que o nome do programa já é bem inspirador para a gente puxar o assunto que a gente vai falar hoje. É um tema que eu tenho estudado muito, então é um prazer poder dividir um Ai, pouquinho. que ótimo. E assim, realmente, a arquitetura impacta no nosso bem-estar? Sim, o nosso cérebro, ele lê o ambiente antes mesmo da gente ter consciência de onde a gente está. Ele já percebeu luz, ele já percebeu som, ele já percebeu odores daquele lugar, a temperatura, algo que te agrada ou desagrada, algo que te dá segurança ou menos segurança, né, em relação a isso. Então, com certeza, né, o cérebro ele já faz essa interpretação. E quando a gente fala de cérebro, a gente, né, obviamente já está falando de uma regulação, né, que nos direciona ou não para o tema do bem-estar, né? Então, com certeza, e a ciência hoje já prova isso, Isso. né? Não é a Samantha. E assim, questão que tu falaste da iluminação. O quanto que a iluminação, porque a gente tem vários tipos de iluminação, né? Tem aquela luz fria, luz quente, tem uma luz que é mais neutra. Ela realmente ela tem que ser definida, esses tipos de luzes diferentes para os ambientes. O que que seria mais agradável? Então, a gente tem até uma teoria da psicologia que fala da pirâmide de Maslow, né? Abraham Maslow, ele criou uma pirâmide que relaciona alguns fatores com o bem-estar das pessoas, né? O nível de satisfação dessas pessoas. E a base dessa pirâmide é fisiológica. E a iluminação, obviamente, ela está muito relacionada a essa base dessa pirâmide, né? Assim como a temperatura, né? Aspectos bem físicos da pessoa. E a iluminação, ela tem um impacto muito grande, né? A gente trabalha, bom, um dado assim que eu acho que é bem importante de trazer é que a gente passa mais de 90% do nosso tempo em ambientes fechados. Então, nada mais justo do que a gente olhe para esses ambientes com um pouco mais de cuidado, né? Então, a iluminação, ela tem um fator muito importante, porque ela regula o nosso relógio biológico, né? Então, se a gente for pensar na luz do dia, por exemplo, ela começa mais quentinha, do meio da manhã até o meio da tarde ela é mais branquinha, e do meio da tarde para o fim da tarde ela vai ficando amarelinha. Isso tem a ver com o nosso sistema de regulação, de despertar, ser mais produtivo, voltar a relaxar e dormir bem, né? Então, a iluminação artificial dentro dos ambientes, ela pode ou não simular ou ajudar, né, as pessoas a fazerem essa regulação. Nas residências, como a gente ou está de manhã ou está de noite, o indicado é sempre que tem uma luz, Natural. né, uma luz quente, né, para te dar essa sensação de relaxamento. Dificilmente você está na sua casa trabalhando, né? A não ser que você tenha um home office dentro de casa. E no ambiente de trabalho,
É fundamental que tenha uma janela para a pessoa olhar para a rua e saber que luz que tem ali, né? E que, na medida do possível, se conseguir ter essa iluminação, que consiga fazer essa transição dessa luz, né? Entre o horário do dia, para que essa pessoa que está ali, naquele ambiente, durante muito tempo, consiga ainda assim ter um sono bom em casa, né? E assim gera maior produtividade no trabalho, enfim, mais relaxamento, menos fadiga, né? Então, a luz é um dos fatores mais importantes, porque influencia em fatores fisiológicos do ser humano que estão muito vinculados ao bem-estar. Então, sem dúvida, sem dúvida. Então, saindo por essa linha, indo por essa linha, a temperatura também influencia. Muito! A temperatura também está nessa base dessa pirâmide, né? Então, calor extremo ou frio extremo, né, faz com que a gente sinta um desconforto, e isso, obviamente, vai contra a questão do bem-estar. Então, existe, claro, na casa da gente, a gente regula a temperatura do jeito que a gente imagina ser mais confortável para a gente, né? Mas em ambientes coletivos, como escolares, ambientes comerciais ou até corporativos, existe legislação para isso, uma temperatura que é mais recomendada no inverno, outra no verão, né? Só que tem sempre a questão de gênero aí, né? Sim. Os meninos mais calorentos, as meninas menos calorentas, e daí muitos casaquinhos envolvidos, Para né? tentar equilibrar Para e todo tentar mundo ficar bem equilibrar. no dia a dia. Isso, mas todos entram nessa base, tanto a iluminação quanto a temperatura nessa base da pirâmide, que é o mínimo necessário para que a pessoa consiga ter uma percepção de bem-estar, né? Em qualquer lugar. E nessa base, o que que engloba mais, assim, de fatores? Fatores físicos, né? A gente dentro dos ambientes de trabalho ou dentro de casa, a questão um mínimo de passos diários, por exemplo, né? Então, existem várias teorias a respeito disso, né? Nos ambientes de trabalho tem um conceito que chama design ativo, né? Em que a gente proporciona que a pessoa se movimente ao longo do dia naturalmente dentro do ambiente de trabalho, como, por exemplo, uma central de impressoras longe do local onde ela está trabalhando, né? Então, obriga a pessoa a mandar imprimir alguma coisa e ir caminhando até lá para pegar a folha, ou a lixeira longe da mesa, ou o ambiente do cafezinho, né, que faz a pessoa levantar. Isso, obviamente, faz com que a pessoa se movimente, o movimento é algo bastante fisiológico. O ruído, né, a questão do som, assim como tem frequências que nos ajudam muito, o excesso de ruído gera fadiga, né, e nos gera um cansaço imenso. Às vezes, tu vai a um restaurante, por exemplo, em que o ruído é muito alto, tu sai de lá mais cansado do que descansado. Às vezes tu vai lá para descansar e volta para casa mais cansado do que tu chegou. Então também está relacionado ao ruído. Então, tratamentos dentro do espaço, né, tanto de reverberação quanto de isolamento acústico, são elementos que a arquitetura é uma forma de melhorar, né, de favorecer o bem-estar das pessoas, né? E hoje com muita tecnologia, assim, né? Tanto de materiais quanto tecnologia de cancelamento de ruído, assim como dos fones, a gente já tem para ambientes também, para cancelar certos ruídos. Então entram nesses aspectos fisiológicos, né? Bastante Sim, tem momentos fortes. de algum trabalho que exige uma concentração maior e importante, né? Ter esse abafamento, digamos assim, de barulhos que possam desviar alguma atenção necessária. Exatamente. Cores também é uma coisa que eu acho que é importante, porque a cor está muito vinculada a. Existe uma teoria da psicologia das cores, mas tem algumas cores que favorecem alguns sentimentos e outros sentimentos, né? Eu sei que tu gosta de vinho também, né, Vanessa? Então, eu posso contar tem um artigo muito interessante a respeito do vinho, né, e a respeito da cor. Eles submeteram dois grupos, né, a experimentarem o mesmo vinho,
um grupo numa sala com cores frias e outra com cores quentes. E ao final, né, quando eles foram olhar os resultados disso, as pessoas que degustaram esse vinho nessa sala de cores quentes perceberam uma maior doçura no vinho, Nossa. sendo que é o mesmo vinho Vinho. que as duas provaram. Então, existem já muitas, né, muitas teorias a respeito da cor, né, inclusive na influência de como a gente percebe as outras coisas, né. Odores, né, a questão dos cheiros, que é talvez o elemento que mais nos leva para a memória, né? Então, o cheiro do bolo da avó, né, que tem a ver com isso, né, ou o cheiro daquela loja que a gente gosta muito de frequentar, ou o aroma do vinho, né, nesse sentido. Então, os ambientes, eles podem também trazer isso para dentro dos espaços para mudar a percepção das pessoas, né, em relação ao bem-estar. Não, isso é importante até tu falaste em questão do cheiro, né? Às vezes até para tu fazer uma identificação do teu negócio, né? Sem dúvida. Ou às vezes assim, eu trabalho na área da saúde, ter algum cheirinho que possa acalmar meu paciente, deixar ele mais relaxado. Isso tudo é possível, né? Tudo é possível, né? Existem também muitas pesquisas a respeito dos aromas. Na verdade, a neurociência, ela é um assunto aplicado aos ambientes, ela é um assunto bastante recente, posso dizer, década de 1990, assim. Recente. Então, tem vários estudos que já submeteram, as pessoas foram submetidas a aromas diferentes dentro de um tubo de ressonância magnética. E Nossa. quais são as, né, como o cérebro se comportou em relação, quais áreas do cérebro foram ativadas quando submetido àqueles aromas, né? Então, inclusive, né, nesse caso, né, o espaço, não necessariamente a arquitetura do espaço, mas o que tu não enxerga do espaço, como o som ou o próprio aroma, pode influenciar no comportamento das pessoas e, obviamente, no sentimento que ela vai ter, né? Maior acolhimento, ou, né? Tá tudo conectado, Tudo então. conectado, tudo perfeitamente conectado. E uma pergunta assim, porque falam assim muito em plantas, né? Ter verde, realmente ele traz uma tranquilidade. O que gera no espaço? Tem um conceito que ele já é bem difundido, que é o da biofilia, né? Que é então trazer a natureza de alguma maneira para dentro do espaço, reduz o estresse e a ansiedade das pessoas. Então, aumenta a sensação de regeneração. Isso não necessariamente precisa ser uma planta, tá? Às vezes uma superfície de madeira, ela te dá a mesma sensação, ou uma tonalidade terracota na parede, uma tonalidade areia, que te remete a essa sensação mais natural, né? Então é algo bem... o nosso cérebro já faz uma primeira leitura e te conecta com algo mais ancestral, né? Que faz com que tu tenha né, nessa baixa de estresse, né? Um pouquinho. E é interessante, assim, aqui a gente tem umas plantinhas, né? Isso. que não são naturais, né? Mas o nosso cérebro, ele é binário. Ele não faz essa distinção, né? Do que é de fato natural, do que não é natural. Então, quando eu chego, eu vejo a planta, o meu cérebro faz uma leitura. E ele não vai no detalhe se aquela plantinha é natural ou se ela não é. Então, às vezes as pessoas dizem, mas eu não vou colocar planta porque eu não consigo cuidar. Às vezes, talvez seja uma superfície de madeira, né? Sim. Seja um tapete. Para dar aquele aconchego. Exatamente, a textura em relação a isso já faz com que os níveis de estresse possam ser reduzidos e também a regeneração, né? Porque às vezes é aquele momento que tu precisa descomprimir,
né? E aí esses elementos relacionados à biofilia, que é trazer a vida para dentro dos espaços, eles nos ajudam muito nesse quesito, né? E isso é ciência, né? E os ambientes eles podem de fato proporcionar. E em clínicas, por exemplo, né, que é bastante comum, as pessoas às vezes chegam muito nervosas, É verdade. ansiosas, não sabem o que vão acontecer, o procedimento às vezes não é muito claro, então às vezes ter esses elementos já na recepção ajuda muito, né, a ter essa percepção um pouco mais de baixar o nível de estresse. Sim. Esses fatores, na verdade, que tu está trazendo para nós, tanto podem ser usados no ambiente residencial como no ambiente comercial, corporativo, né? A ciência é a mesma para todos, porque a gente avalia o ser humano, e o ser humano é o mesmo que usa todos Sim. os ambientes, né? O que entra no fator residencial, que é diferente dos ambientes corporativos ou comercial, é que no residencial existe um olhar para um ser humano único, Uhum. né? E nos ambientes mais coletivos, a gente precisa entender um pouquinho o indivíduo, né, enquanto indivíduo, porém entender como se comporta, né? Ele se comporta naquele meio. E aí está vinculado à cultura da empresa, né? Uma série de Sim. outros elementos, ou a identidade da marca, né? Dentro das escolas, a pedagogia de ensino, e aí isso vai moldando o ambiente para uma forma mais coletiva, buscando, tendo uma finalidade, assim, a arquitetura mais como uma ferramenta para te ajudar a chegar onde tu quer chegar dentro Sim. desses ambientes mais coletivos. Mas nas residências a gente tem um pouco mais de liberdade, né? Porque afinal de contas é a casa da gente, né? E talvez a maioria, eu posso dizer que a maioria das casas não são casas de revistas, são casas. Sim. Às vezes eu chego na casa de um cliente, o cliente diz assim, não repara que tá bagunça. Eu disse, então tem vida, né? Verdade. Porque se não tivesse bagunça, não teria vida nesse lugar, né? Então, mas está muito relacionado ao indivíduo e também, às vezes, memórias, né? Às vezes está relacionado à memória. Já tivemos um cliente no escritório, para te dar um exemplo de Uhum. cor, em que a gente fez uma parte do projeto em cinza, né? Porque, enfim, outros membros da família trouxeram aquilo. E aí, na hora que a gente apresentou, o pai da família trouxe e disse: Não, olha, eu não gosto desse cinza porque me lembra a cor do meu uniforme escolar e foi uma época Nossa. muito ruim da minha vida. Ou pessoas relacionadas à saúde, quando a gente usa muito branco, disse: não dá, porque isso me lembra trabalho. Vale. Né? Então tem uma na casa das pessoas, né? A psicologia das cores também está muito vinculada à memória dessas pessoas em relação à experiência que ela teve em relação àquela cor num passado, né? Então tem uma certa diferença aí, mas vale, é uma teoria que vale para todo mundo. Como é importante tu conhecer, né, tanto a pessoa que tu vai fazer um projeto residencial, como a empresa, como tu falaste, né? Porque a gente, claro, a gente vai trabalhar, a gente vai demandar uma energia, é discutível isso, mas quanto melhor a gente passar o nosso dia dentro daquele ambiente, melhor a gente vai chegar em casa. E a gente chegando em casa num ambiente que é confortável, melhor a gente vai descansar para ter um novo dia, né? Então, isso está tudo Exatamente. interligado. Tá tudo interligado. Até a gente desenvolveu uma metodologia lá no escritório bem voltada para a área de ambientes coletivos, né? Mas também que de alguma maneira se leva para o residencial. Até a gente está aí com novidades em breve lá dentro do escritório para o residencial, mas que a primeira fase dela é a escuta. Uhum. Né? Vamos abordar 100% dos usuários daquele espaço, entender né, o que aquilo envolve, né? Dentro das empresas entender cultura, dentro das escolas entender metodologia de ensino, comportamento, né? Dentro dos ambientes comerciais entender, né, qual é o que a marca quer comunicar, né, né, com aquela marca, mas sim, sem dúvida, é um processo centrado nas pessoas, elas que vão comandar. A arquitetura pode ter uma assinatura, né? Não é o nosso caso, né? A nossa assinatura é uma coautoria com o nosso cliente, porque justamente a gente faz esse olhar, assim, mais centrado nas pessoas. Mas sem dúvida,
escutar, observar, analisar, compreender aquele ser humano que vai usar aquele espaço é fundamental para o sucesso de qualquer projeto, assim. Sim, né? Porque, tu deste este exemplo da cor cinza, né? É, Que é realmente perfeito. Imagina se tu faz a tua assinatura num ambiente que depois vai ser extremamente desconfortável para aquela pessoa que vai morar ou vai trabalhar ali. É importante ter exatamente. essa troca, né? Isso vocês fazem de uma maneira muito perfeita, né? Tu comentaste, né? Hoje vocês trabalham mais em ambientes comerciais, né? Isso, a gente tem de 3 nichos, basicamente, lá no escritório. A gente trabalha com corporativo, e aí o corporativo entrando para a sede das empresas e fazendo com que esses ambientes, sempre sob a lente do bem-estar, né? Então, isso Sim. permeia nosso trabalho lá. E hoje a gente já está desenvolvendo um MVP para medir. eh, eh, elementos, né, dados, indicadores estratégicos dessa empresa relacionados à produtividade, retenção de talentos e uma série de outras dores dos empreendedores, né? Então, o que que se investe no espaço físico e o que que isso retorna para a empresa de alguma maneira relacionada às pessoas. A gente trabalha com escolar muito forte, né? Então, entende a pedagogia de ensino, a metodologia, as expectativas, o nível de ensino que vai ser para propor um projeto, e o comercial, né? O comercial é um braço que se manteve sempre muito forte dentro do escritório, porque é justamente essa questão da percepção da marca, né? Como é que o espaço responde a essa percepção da marca. Mas a gente está com um plano aí, uma novidade, quem sabe eu venho te contar depois, mais para Com frente, certeza. de um braço que vai atender com esse mesmo olhar, com esse mesmo cuidado, né, para a área residencial. Que é tão importante, né? Muito importante. Tu começaste a falar dessa pirâmide. Dentro dessa pirâmide tem outros fatores que são assim subdivididos. A gente já conseguiu abordar todos eles. Qual que tu acha que seria mais interessante Eu acho que ainda? os 2 primeiros, assim, são os que mais a gente consegue impactar todos a arquitetura de alguma maneira ela aborda, assim, né? Mas o segundo é relacionado à segurança, né? Então, então assim, tá, respondido aos fatores fisiológicos, né? Vamos ver, dar um exemplo, dentro da empresa, tem um banheiro adequado que a pessoa consegue utilizar, eu tenho uma copa adequada que, né, a pessoa consegue relaxar, um ambiente de descanso, um jardim que ela senta depois, né, para conseguir fazer a regeneração, um espaço de intervalo onde ela faz essas conexões sociais, essas relações, né, que é o terceiro item dessa pirâmide, mas a questão da segurança, né? Então, a arquitetura ela é muito forte nisso, assim. Vou dar um exemplo que tu vai te conectar com certeza, né? Um aeroporto, né? Então, assim, tu chega lá, se tu não tiver a sinalização adequada, tu te sente muito Perdida. inseguro, porque onde eu entro, qual portão eu vou, eu não posso, é outro idioma falando lá, né, no É. microfone, como é que eu vou identificar o portão de embarque, né? Então, a sensação de segurança, né, dando um exemplo da sinalização que está Sim. dentro dos edifícios, é algo que está no segundo ponto dessa pirâmide, que eu acho muito relevante, e, e tem uma coisa muito legal, assim, que a neurociência traz, estuda bastante, que é a questão da forma das coisas, né? Por exemplo, ela traz que elementos curvos, mais orgânicos, elas te dão uma sensação de segurança muito mais do Olha. que elementos pontiagudos, né? Por uma questão quase que depois que a gente estuda, a gente começa a identificar, né? O que é pontiagudo, né? É faca, é Sim. agulha, né? É uma série de elementos que nos remetem a coisas talvez não tão felizes, Isso. né? Em relação a isso. E os curvos, eles te remetem a, sei lá, ao momento que tu estava sendo gestado, né? Naquele ambiente curvo, de segurança, quentinho, cuidado, né? Acolhimento, né? Em relação a isso. Então, isso tudo são coisas que o nosso cérebro está sendo abastecido dessas informações, e quando tu te deparas com um ambiente, talvez com elementos mais orgânicos, mais curvilíneos, né, arredondados, talvez te remeta a essa memória lá, né, enquanto
enquanto estava sendo gestado, que te gera segurança. Totalmente Então, inconsciente. totalmente inconsciente, mas totalmente consciente quando tu usa isso na Na arquitetura, arquitetura. a esse favor, né? Seja ele dentro de uma clínica, né? A gente faz bastante clínica lá dentro do escritório e a nossa preocupação justamente é isso, né? Como é que tu acolhe aquela pessoa que vai passar por uma agulha Sim. depois, né? Então, a arquitetura mais como uma ferramenta, assim, para direcionar esse sentimento dessas pessoas de forma consciente e com um olhar cuidadoso e numa lente bem clara de bem-estar e de cuidado, né? Em qualquer ambiente, seja na casa, seja na clínica, seja no trabalho, porque passamos 90% do tempo em ambientes fechados, nada mais. Nada melhor do que cuidá-los, né? Como que a gente vai se sentir dentro daquele lugar, né? Então, é isso. E o terceiro item é relacionamento, assim. Depois a gente vai para outros um pouco mais abstratos, assim. Mas o terceiro é relacionamento, que os ambientes também trazem isso, Sim, né? a interação, né? Às vezes até no ambiente de trabalho, às vezes tem várias Exato, pessoas que trabalham dentro de uma mesma sala, né? Às vezes são exato. ambientes compartilhados. Então é importante também ter esse cuidado, né, na arquitetura. Eu estava falando até agora, a gente teve a Semana da Criatividade, a gente falou um pouquinho sobre ambiente físico e a criatividade, né? E aí eu trouxe um exemplo que eu acho que posso repetir aqui, não relacionado à criatividade, mas relacionado a relacionamento, né? A social. Hoje os ambientes de trabalho eles mudaram um pouco, né? Uhum. As pessoas trabalham parte em casa e quando elas vão para o ambiente de trabalho, elas têm uma relação muito mais social, relacional, de troca, de conexão, né? Então, um dos ambientes mais importantes dos ambientes de trabalho hoje é o espaço do cafezinho. Porque é o espaço onde a pessoa sai do seu posto de trabalho, vai até lá, né? Lá ela, nesse momento, ela levantou, oxigenou o cérebro, deu alguns passos diários que ela precisava dar, né? Refrescou o pensamento, chegou lá, deu de cara com o chefe, que é aquele cara que tu só fala por e-mail. Sim. E aí, toma um café com ele. Às vezes fala de um assunto que estava pendente, rolando num e-mail que nunca era respondido, né? Então, assim, esses ambientes que proporcionam esse tipo de troca nos ambientes de trabalho são muito Sim, ricos, né? importante. Ou às vezes nas casas, né? Muitas vezes as pessoas querem integrar a cozinha com a sala, porque senão o cozinheiro que cozinha fica na cozinha e o que não cozinha fica na sala, Ficam né? separados, né? Estão separadas. Então, essa questão de bem-estar relacionado à integração e como esse ambiente se comporta em relação a isso, É muito né? importante. É muito importante. Muito. Bom, assustadoramente nós estamos chegando já ao final do nosso programa. Nossa, Passa muito rápido. passa mesmo. E ele é um assunto muito abrangente. Então, eu quero te agradecer a tua presença. Eu acho que tu conseguiu já mostrar alguns pontos para quem está em casa pensando em fazer alguma obra ou mesmo começar um novo negócio. É importante ter essas visões que tudo está relacionado. Tá tudo relacionado. Então, eu queria te agradecer por colocar, a gente está sempre falando sobre isso, né, nas nossas redes sociais e olhando para o indivíduo. Então, convido a todos que quiserem nos acompanhar, vai ser bem legal e quiserem mandar dúvidas também, estou à disposição. Para saber um pouquinho mais, né? Ou mesmo também, por que não, fazer o seu projeto com a Samanta, Ué, né? estamos disponíveis. Bom, nós vamos ficando por aqui, agradecendo o patrocínio de Sicredi, Sicredi é ter com quem contar, e da Clínica Dr. Gilberto Nunes, Cardiologia Intervencionista. Uma boa noite e até o próximo domingo. Tchau!